Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa aula hoje sobre o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, né? O PAT é um programa governamental de suplementação alimentar que ele foi criado em 1976 pela Lei 6.321 e tinha como órgão responsável o Ministério do Trabalho. Em 2019, com a medida provisória 820, ele passa a ter como órgão responsável o Ministério da Economia, tá? Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês a olharem o site do PAT, pegarem as instruções normativas, as portarias que regem, né, esse programa de alimentação do trabalhador, esse programa governamental. Como eu falei, ele é um programa governamental de adesão voluntária que busca estimular o empregador a fornecer alimentação que seja nutricionalmente adequada e equilibrada aos trabalhadores, né? E eles ganham, né, concessões de incentivos fiscais, tendo como prioridade, é prioridade, não é exclusivo, prioridade o atendimento aos trabalhadores de baixa renda, que recebem até 5 salários mínimos, né? O Programa de Alimentação do Trabalhador, como eu falei para vocês, ele foi instituído pela Lei 6.321, em 14 de abril de 76, certo? Ele é regulamentado pelo Decreto-Lei 05 de 91. E em 2002, eles instituíram uma portaria número 3, que baixa as instruções sobre a execução do PAT. Até recomendo que vocês leiam, mais à frente eu vou ensinar a buscá-la no site. E tem como a unidade gestora o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que hoje está vinculada ao Ministério da Economia, tá? Com a extinção do Ministério do Trabalho, tá? O PAT, ele é um programa de abrangência nacional de complementação alimentar, onde ele envolve o governo. Então ele tem três esferas que são responsáveis, que vão compartilhar a responsabilidade: o governo, as empresas e os trabalhadores também. O objetivo inicial da instituição do PAT era o quê? Melhorar a questão imunológica, né? O perfil imunológico, o perfil nutricional dos trabalhadores no sentido de resistência à doença, resistência à fadiga, né? Diminuir a incidência de acidentes de trabalho, garantindo que eles estavam se alimentando de forma adequada para poder desenvolverem seus trabalhos, diminuindo a taxa de absenteísmo, que é faltas, né, ausências, a taxa de rotatividade, eu ter que toda hora trocar o meu funcionário não permanecer na empresa. Vocês vão aprender esses cálculos de alimentação coletiva 2, que envolve gestão de pessoas, o aumento da produtividade desse colaborador nas empresas, tendo como prioridade os trabalhadores de baixa renda, né, que recebiam até 5 salários mínimos, justamente para garantir que eles consumiam o mínimo necessário para sua nutrição, para desenvolver saúde, melhorando o estado nutricional, saúde e qualidade de vida desse público. Como a gente viu, a adesão do PAT ela é voluntária, só que para usufruir dos seus benefícios, que é um programa, se a gente for analisar o pé da letra, é um programa maravilhoso. Pena que ele não é executado como deveria ser na prática. Vocês vão ter até como uma tarefa, uma leitura complementar, um artigo que mostra muito isso, ok? Então, as empresas que são beneficiárias desse programa, elas devem elaborar, deveriam, né? Tem a recomendação, não é o que acontece na prática, mas devem elaborar suas refeições seguindo os parâmetros nutricionais que são exigidos e que estão na Portaria Interministerial número 66 de 2006 e na Portaria 193 também de 2006, onde fala que estabelecem critérios em relação à distribuição de macronutrientes, a quantitativo de fibra, de sódio. A gente já vai ver isso. Quantidade de frutas, legumes e verduras nas refeições. Também exige, né, o nutricionista como responsável técnico para a execução do programa. A empresa que é beneficiária desse programa, ela tem que ter um nutricionista como responsável técnico para executar o programa. Deixa eu botar em tela cheia, desculpa. Atualmente, né, o PAT ele busca estimular também o empregador a fornecer uma alimentação adequada aos trabalhadores. Só que hoje, né, ele mudou um pouquinho o objetivo dele, é melhorar o estado nutricional desses trabalhadores, ainda priorizando, não é exclusivo, é priorizando os de baixa renda, mas também visando o quê? Promover saúde, melhorando o estado nutricional, a qualidade de vida, prevenindo, né, as doenças relacionadas ao trabalho, o aumento da produtividade, como também prevenindo as doenças crônicas não transmissíveis, tá? Por quê?
pelo o alto índice do surgimento dessas doenças crônicas. Então, o Programa de Alimentação do Trabalhador também tem esse objetivo atualmente, tá? Como vantagem do PAT, ele tem vantagens tanto para os empregadores, tanto para os trabalhadores, como para o governo. Para os trabalhadores, né? Melhora suas condições nutricionais e de qualidade de vida, sua saúde, ajudando, né, aumentando a sua capacidade física, a resistência à fadiga, a resistência à doença, melhora o seu estado imunológico também, diminuição dos acidentes de trabalho, das faltas, né, da rotatividade. Para o governo, ajuda na redução de despesas e investimentos na área de saúde, porque eu tenho uma população saudável. Por isso é muito importante a empresa, né, ter essa visão, que ela melhorando o estado nutricional, a alimentação daquele trabalhador vai também estar ajudando a desenvolver uma população, uma sociedade sustentável, uma sociedade sadia, essa visão sistêmica da saúde, tá? Crescimento da atividade econômica, estou gerando empregos também, e um bem-estar social, eu estou investindo na minha sociedade, na saúde da minha sociedade. Para as empresas, né, o aumento da produtividade, maior integração entre trabalhador e empresa. Em alguns perfis de contratação, a alimentação é como um benefício. Olha, eu estou me preocupando com a saúde daquele trabalhador, com a alimentação. Então, eu busco oferecer uma alimentação de qualidade, redução de faltas e atrasos ao serviço, diminuição da rotatividade de trabalhadores, eu não preciso estar substituindo, trocando toda hora o trabalhador. Isenção de encargos sociais sobre o valor da alimentação fornecida. Eles podem receber, né, um incentivo fiscal, uma dedução de até 4% no imposto de renda devido às empresas que se beneficiam, que têm essa adesão ao PAT. E o melhor, né, a empresa também ela acaba ganhando como benefício, né, a produtividade daquele colaborador, como a gente já falou, né? Ela investe na saúde daquele colaborador, tá? Poderão, né, participar do PAT todas as empresas jurídicas. Então, o PAT é só para o mercado formal, que tem os trabalhadores contratados. Pelo menos, termo mínimo, um trabalhador ela pode aderir ao PAT. E a adesão do PAT, como a gente já viu, é voluntária. E as empresas elas podem participar do PAT, aderir ao PAT de 3 formas. Como empresa beneficiária, que nós já vamos ver. Como empresa fornecedora, né? Fornece serviços de alimentação. Ou prestadora de serviços de alimentação coletiva. A empresa beneficiária, né? É a empresa que vai conceder um benefício de alimentação ao trabalhador por ela contratado. Alguns de vocês, quando chegarem na fase do estágio, vão fazer estágio na Sodexo ou pela GR, que são empresas fornecedoras de alimentação. A GR, né, ela tem um serviço especializado, como a Sodexo também. E aí, ela vai prestar serviço para uma outra empresa. Vou dar um exemplo, né? Tem a Nestlé. A Nestlé aqui no Rio, ela tem como empresa fornecedora de alimentação coletiva a Sodexo. A Nestlé é a empresa beneficiária. Ela concede aquele benefício da alimentação ao trabalhador por ela contratado. Só que ela não tem serviço de autogestão, ou seja, não é ela própria, né, a própria Nestlé, que tem um contratado nutricionista, cozinheiro, que vai fornecer esse serviço. Não. Ela contrata uma empresa fornecedora, que no caso é a Sodexo. Então, a Nestlé entra aqui como empresa beneficiária, ela está concedendo um serviço, um benefício de alimentação ao trabalhador por ela contratado. E aí, a Sodexo tem esse contrato com a Nestlé. Ela entra no PAT dessa forma, como empresa fornecedora. Ela vai preparar e distribuir, comercializar a alimentação para a empresa beneficiária, que no nosso caso é a Nestlé. Ela vai administrar todo aquele restaurante, a cozinha da contratante. A Sodexo é a contratada, a Nestlé é que contrata, é a contratante. Ela vai fornecer refeições. A empresa fornecedora, ela pode, vocês vão ver até na aula de terceirização, que ela pode administradora da cozinha da contratante, ou então ela fornece refeições de forma transportada, o que acontece em alguns hospitais, tem uma cozinha central onde se prepara todas essas refeições e aí elas são distribuídas, é o que acontece com os presídios também. Vem essa refeição transportada de uma cozinha central, que aí a empresa
que aceitou nessa modalidade, ela entra como empresa fornecedora de refeições preparadas e transportadas, ou então a empresa fornecedora, que não é o caso da Nestlé, porque a Nestlé é a contratante, ela contrata a Sodexo. Então, nesse caso, a Nestlé é beneficiária e a Sodexo entra como empresa fornecedora na modalidade administradora de cozinha de contratante. Ou então, a empresa fornecedora pode ser aquela que vai fornecer cestas de alimentos e similares para o transporte individual. Como assim? Ela entrega a cesta de alimentos, vamos supor, a Nestlé, ela também entrega cestas de alimentos para os colaboradores. Ela pode, se a Sodexo fizer esse serviço, contratar também da Sodexo, tá? Ou então ela mesma pode montar, que não acontece, geralmente essas grandes empresas multinacionais, elas contratam, terceirizam esse serviço, tá? Ou então ela pode conceder essa cesta de alimento na forma, né, de ticket, vale alimentação, que aí entra a empresa prestadora de serviços de alimentação coletiva. Aquela que vai administrar, a Sodexo também tem esse ramo do vale alimentação e do vale refeição na forma de ticket. Então, a Sodexo, essa empresa do ramo de alimentação, serviço de alimentação, ela pode ser cadastrada no PAT, dependendo do serviço que ela executa, como fornecedora ou como prestadora de serviço de alimentação. Tá? Eu acho que eu tenho aqui uma foto, botei mais um sinal. Um ticket, né? Alimentação aqui, olha. O ticket, que aí pode ser o vale refeição, que aí entraria a modalidade da prestadora de serviços de alimentação coletiva, e a Sodexo também atua nesse ramo da prestação de serviços de alimentação coletiva, através de tickets, tá? Que aí o ticket pode ser como um vale alimentação, que aí inclui mercado, ou vale refeição, que aí só inclui restaurantes, tá? As empresas que são beneficiárias do PAT, vou dar o exemplo da Nestlé, elas podem reduzir o valor de despesas que elas realizam com o PAT em até 4%, a gente viu, do imposto de renda devida, essa isenção, essa dedução, tá? E o que pode ser considerado como despesa? Todo custo direto e exclusivo do serviço de alimentação, como matéria-prima, mão de obra, encargos decorrentes de salário, asseio e gasto com energia proveniente do preparo de refeições. Ela comprova tudo que ela gastou ao ano e ela consegue fazer essa dedução de 4% do imposto de renda devido. Trabalhadores que têm uma renda mais elevada também podem ser incluídos no PAT, só que tem que ter garantido o atendimento da totalidade dos trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos. Eles são prioridade, mas os demais trabalhadores que recebem mais, eles podem ser também incluídos no PAT, tá? E como é que acontece isso? O trabalhador paga alguma coisa? Sim. A participação do trabalhador fica limitada. Ele é descontado 20%, ele paga 20% do custo direto daquela refeição, e 80% desse pagamento vem das empresas e do governo. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei pela GR. Então, eu tinha o benefício alimentação. Naquele caso, dos funcionários, a GR era a empresa beneficiária, porque ela mesmo que dava o serviço de alimentação para os seus colaboradores, né? Porque no local eles produziam essa refeição. E aí, eu era só eu pagava por mês, Roberta, 20% daquele valor total com alimentação. Então, eu era debitada 12 e pouco na época, né? Chegou até o maior que eu fui debitada foi 15 e alguma coisa. Por mês é o que eu contribuía pela alimentação que eu recebia. E eu tinha direito, né, quem trabalhava lá, o café da manhã, o almoço e muitas vezes até o lanche, quando eu ficava até o horário do lanche, tá? E os cafezinhos também nos intervalos. Então, para vocês entenderem. No caso, assim, vou dar um exemplo, né? Na Nestlé, os trabalhadores, os clientes, eles vão pagar também só 20% do desconto dessa alimentação. E 80% quem paga é a empresa e governo, tá? E aí, pode ser que o trabalhador não queira receber o benefício? Pode, mas eu nunca vi isso acontecer, gente, porque eles têm muita vantagem recebendo o benefício, certo? Mas pode acontecer. E aí a empresa ela tem que se proteger, se resguardar. Então, ela tem que solicitar ao trabalhador uma declaração de que ele não quer receber de próprio punho o benefício, para comprovar, né, na questão da fiscalização federal do trabalho,
que o mesmo não é obrigado a participar do programa. A gente viu que a adesão ao PAT ela é voluntária, tá? É vedada a empresa que é beneficiária do PAT suspender, reduzir ou suprimir o benefício do programa como punição ao trabalhador. Teve faltas, está dando problema, vou fazer isso como punição. É vedado. Não tem nada a ver. É um direito. Cadastrando a empresa ao PAT, ela fica responsável por fornecer. Ela não pode usar isso como punição, nem como recompensa, tá? Nem como permissão. Está descrito lá na portaria número 3 de 2002. Não pode. Aderiu ao PAT, ela tem que fornecer aquela alimentação ao trabalhador. Ok? Como a gente viu, né, as empresas podem aderir ao PAT de 3 formas. E o PAT ele tem 2 modalidades de execução. Como é que vai executar esse programa de alimentação do trabalhador? A empresa pode executar através do serviço próprio, que a gente chama de autogestão, ou seja, a empresa que é beneficiária, que se cadastrou, ela vai fornecer o benefício de alimentação ao trabalhador, ela que vai assumir toda a responsabilidade por produzir as refeições, desde a contratação de pessoal até a distribuição da alimentação aos usuários. Ela mesma que vai preparar a refeição dos trabalhadores na própria empresa, tem uma cozinha para isso, tem um salão de refeitório para distribuir essas refeições, né? Ela vai preparar tudo, inclusive os não preparados, as cestas de alimentação, né? A cesta de alimentos. E tem que ter, como a gente viu, né? Foi instituído em 99 um dos ganhos aí da nutrição no Brasil, da história da nutrição no Brasil, o nutricionista como responsável técnico pelo PAT. A empresa que for beneficiária fizer a modalidade de execução, serviço próprio, autogestão, tem que ter um nutricionista contratado como responsável técnico. Então, ela mesmo que vai produzir, vai distribuir, vai contratar, ela se responsabiliza, o próprio nome diz, autogestão. A própria empresa vai gerir esse programa, gerir esse serviço de alimentação. Ela tem um serviço próprio, ela não terceirizou, não contratou de outra empresa. Ela mesma faz, executa. Tá? Antigamente, a empresa Shell, de lubrificantes e combustíveis, ela fazia, né, a própria gestão. Hoje ela terceiriza. Até o momento que eu saiba, era a GR que terceirizava, tá? Que ela terceirizava. GR e Sodexo, né, são as líderes de mercado. Mas tem outras também. Aí tem Vivace, tem Alimentação Global, mas as líderes de mercado aí é Sodexo e GR, tá? Tem também aqui, é daqui, gente, esqueci aqui Macaé. Vou tentar lembrar. A modalidade terceirização, né? Então, como o nome diz, terceirização, eu vou terceirizar, né? Outra empresa vai executar o programa para mim. O fornecimento das refeições é formalizado por intermédio de contrato, né, firmado entre a empresa beneficiária, que vai ser a contratante, ela que está contratando, e a concessionária de alimentos, que vai ser a contratada. Lembre-se, né? GR, Sodexo. O exemplo da Nestlé. A Nestlé, ela terceiriza o serviço de alimentação. Ela é beneficiária, então ela vai entrar no PAT como beneficiária. E ela vai contratar, terceirizar o serviço. A contratada dela é a Sodexo, que vai ser a concessionária de alimentos, e vai entrar no PAT, vai fazer adesão no PAT como o quê? Empresa fornecedora de alimentos, né? Como a gente viu aqui. Vai ser a empresa fornecedora de refeições, como administradora de cozinha da contratante, porque ela não vai trabalhar com serviço transportado. Ela utiliza as dependências da própria empresa contratante, da beneficiária, para produzir e distribuir as suas refeições. Tá? Ok? Quando a empresa beneficiária optar por utilizar serviços de terceiro, deverá certificar-se de que os mesmos sejam registrados no pátio. Mas isso eles fazem, eles pedem, né, anualmente, né, o comprovante e tudo mais, tá? Eu sei porque eu já fui terceirizado, já trabalhei pela GR, como terceirizada, no caso, né, administradora de cozinha e refeitório, e a gente prestava serviços para era a empresa contratante, desculpa, contratada da antiga Cosan, que hoje é Móvel, né? Não, Move, de lubrificantes, tá? E trabalhei também na Rede Globo. A Rede Globo, ela também contratava, ela era empresa
beneficiária e contratava a GR para administração, nesse modelo aqui terceirizado, para administrar a cozinha e refeitório, as dependências dele, e fornecer ali alimentação aos seus trabalhadores, tá ok? Então, né, na modalidade da terceirização, temos algumas opções. Temos ali, como eu vou explicar para vocês, a opção de ser administradora de cozinha e refeitório, como é o caso na relação entre Nestlé e Sodexo, e a relação entre, que eu citei agora, né, a Cosan e a GR, e a Rede Globo e a GR. Eu não sei se a GR ainda está na Rede Globo atualmente, tá? A empresa beneficiária, no caso, Rede Globo, Nestlé, Cosan, contratou os serviços de uma terceira, Nestlé contratou da Sodexo, Rede Globo da GR, Cosan da GR, que vai utilizar as instalações da contratada, desculpa, para o preparo e distribuição das refeições, ok? Refeições transportadas, né? A refeição é preparada em uma cozinha industrial, tá? Essa cozinha industrial, né, é da contratada e transportada até o local de trabalho da contratante, né? Então, assim, alguns hospitais aqui do Rio tinham esse serviço. A refeição chegava transportada. Então, vinha de uma cozinha central da contratada pela contratante, ok? Refeição convênio, né? Os empregados da empresa beneficiária, eles fazem suas refeições em restaurantes que são conveniados com empresas como prestadora de serviço de alimentação coletiva, que vão aceitar, né, vales, tickets, cupons, o Vale Refeição, tá? Como também na modalidade, né? Alimentação, então, um restaurante também que faz essa parceria de refeição convênio, ele, né, pode, no caso, né, a empresa beneficiária, ela vai fornecer o benefício da alimentação, mas ela tem que certificar que aquela empresa, né, que ela está fazendo a refeição convênio, essa modalidade do programa, ela o quê? Como a gente viu, também seja cadastrada no PAT, tá? Ok? Alimentação convênio, né? A empresa beneficiária vai fornecer senhas, tickets, vales, né, para compra de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais que são, né, conveniados ali na forma de alimentação convênio, que aceitem, né, aquela senha, aquele ticket na forma de alimentação convênio. Cesta de alimentos, né? A empresa beneficiária vai fornecer os alimentos, vai montar mesmo uma cesta de alimentos, garantindo ao trabalhador ao menos uma refeição diária. Então, ela pode terceirizar esse serviço também. Ela já compra de uma empresa. Eu me lembro que a Cosan, ela comprava a cesta de Natal da Sadia, né? Então, a Sadia entregava aquela cesta já montada e eles faziam a distribuição ali aos colaboradores. Eles faziam, né, a distribuição da cesta de Natal para garantindo ali aquela ceia, aquela refeição, aquela ceia de Natal. Algumas empresas dão, né, na forma de refeição convênio, dão um valor a mais no ticket ou um extra para que eles compram também essa ceia de Natal, tá? Isso aí é convenção, é acordo dos sindicatos, se a empresa vai fornecer ou não a cesta de Natal, tá? Quais são os benefícios em relação à alimentação que a empresa vai fornecer, ok? Se tiverem alguma dúvida, a gente vai se encontrar às 16 horas para conversar um pouquinho com a turma, a gente esclarecer algumas dúvidas. E aí, né, a portaria número 3, que foi instituída dia 1º de março de 2002, ela dá algumas instruções sobre a execução do Programa de Alimentação do Trabalhador, certo? Para as pessoas jurídicas beneficiárias e também, né, que podem ser, né, na forma de as beneficiárias ou empresas fornecedoras, prestadoras de serviço de alimentação coletiva, como a gente já viu. Aqui, né, ela explica o passo a passo para se cadastrar no PAT, tá? E usufruir dos benefícios fiscais e das outras vantagens que a gente viu. Através de impresso próprio, né? Que podem ser adquiridos no correio por meio eletrônico, né? A gente entra no site do Ministério da Economia, que eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui é um passo a passo, né? Que fala que a cópia do formulário e seus respectivos comprovantes e documentos que são relacionados e pedidos, né, ao PAT, os gastos com programas, incentivos fiscais, têm que ser mantidos na empresa
e disposto ali para a Fiscalização Federal do Trabalho. A recomendação é que documentos relacionados ao Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, que envolvam, né, gestão de pessoas, os trabalhadores, fiquem arquivados. Geralmente as empresas têm local para arquivo morto, por pelo menos, a recomendação é em torno de 20 anos, tá, gente? Que a gente tem que arquivar toda essa documentação. A empresa jurídica que é beneficiária, ou ela é prestadora de serviços, né, de alimentação coletiva, que são cadastrados no PAT, eles têm que atualizar todos os dados anualmente, tá? Ou sempre que houver alterações em relação a informações cadastrais, tá? Independente da modalidade adotada para o... aqui uma pergunta, desculpa. A empresa pode conceder mais de um benefício ao trabalhador? Sim. Independente da modalidade adotada, né? Se é a beneficiária, qual o serviço, né, da modalidade, desculpa. Se é, né, se é terceirizado ou autogestão, elas podem oferecer uma ou mais refeições, inclusive cestas de alimentos. É o que a maioria das empresas preconizam, né? Fornecem, empresas grandes, né, de grande, média a grande porte, vão fornecer 2 refeições, tá? Em geral, e a cesta de alimentos, ok? Que a maioria das empresas que eu vejo hoje, elas estão preferindo fazer, né, a refeição convênio, através do Vale Alimentação, que aí os trabalhadores podem utilizar em supermercados. Quando a pessoa jurídica beneficiária fornecer documentos, né, de legitimação, cartões eletrônicos, magnéticos, impressos, né, os tickets, que vão permitir a aquisição de gêneros ou refeições em estabelecimentos comerciais, o valor do documento, né, deve ser suficiente para atender às exigências nutricionais do PAT. Isso é o que estava dando muita confusão, porque algumas empresas não forneciam o valor suficiente. Era baixo ainda a cesta de alimentos, tá? E outra coisa, tá? Aqui o PAT fala, mas não acontece na prática, gente, eu nunca vi. Em caso de utilização menor do valor do documento, o estabelecimento comercial deve fornecer ao trabalhador um contravale com a diferença. Nunca vi isso acontecer. A GR pagava muito mal, tá? Essa refeição convênio. Eu não estou aqui falando mal, não é isso, tá, gente? Não é essa a intenção. Eu estou dizendo a realidade. Que não consegui, ainda mais agora com essa alta, eu não sei quanto está. Essa inflação, né? Não era o suficiente para atender as necessidades nutricionais do pai. É vedada a devolução em moeda corrente. Não, tem que ser no ticket, no depositado, no cartão. Por quê? Para garantir que o trabalhador vai utilizar aquele cartão para compra de alimentos. O que acontece, gente? Que eu já vi isso com os trabalhadores que eu gerenciava. Muitos descobriam, né? Onde vendiam, eles vendiam o valor do ticket, perdiam 5%, mas eles preferiam ter o dinheiro para comprar outras coisas. Isso acontecia muito. E é exatamente o que o programa de alimentação do trabalhador não quer. Quer que esse valor seja usado para alimentos, para garantir a refeição daquele trabalhador. Mas isso acontecia direto. Parece que era um efeito assim, sabe? Um ciclo vicioso e um efeito cascata. Um avisava para outro que começaram assim. Chegava no dia que o ticket era recarregado, e uma galera de trabalhadores, 5 ou mais, vender, né, aquele ticket no centro da cidade. Tinha um local lá que comprava, fazia essa compra. Tá, trocava, né? Descarregava o ticket, não sei como conseguiam isso também, gente, não me pergunte. E recebiam ali o valor do dinheiro, menos 5%. Quais são as empresas beneficiárias que não podem participar do PAT, né? Elas fornecem o benefício de alimentação, mas elas não podem participar. Os órgãos públicos de administração direta nos níveis federal, estadual e municipal. Um exemplo somos nós, que recebemos, né? Então, é a FRJ, que fornece benefício de alimentação para o seu trabalhador. Não pode. Os órgãos públicos sujeitos à legislação especial não são atingidos pela lei do PAT, que cria, né, o PAT, a Lei 6.321. Os trabalhadores do mercado informal, o PAT atende apenas o mercado formal de trabalho, tá? É fundamental que haja o contrato de trabalho para participar do programa, eu tenho que ter esse contrato de trabalho, ok? Mediante esse registro no PAT, as empresas que são fornecedoras, né,
que estão nessa forma aderida ao PAT, como fornecedora ou prestadora de serviço de alimentação coletiva, elas podem ser contratadas pela empresa beneficiária. Elas vão se registrar no PAT mediante, né, o preenchimento também do formulário próprio, oficial, que tem um modelo na portaria, vocês podem olhar lá, o modelo, né, anexo à portaria 3, ou na internet, na página do Ministério da Economia, já vou mostrar para vocês. Após o preenchimento, deve ser encaminhado com toda a documentação para o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Hoje está tudo de forma remota, né? A prestadora de serviço também vai fornecer, né, tickets, né, os cartões magnéticos, e esse fornecimento vai ser atribuição exclusiva das empresas que são prestadoras de serviços que são contratadas pela empresa beneficiária e que sejam credenciadas ao PAT, né, que tenham adesão ao PAT, tá? E a empresa, né, que é beneficiária, vai ter um contrato com a prestadora de serviço, visando, né, o fornecimento desses documentos para os seus trabalhadores, tá? Como a gente viu, olha, o ticket de restaurante, isso aqui, o Vale Restaurante, é aceito, né? Algumas empresas não têm serviço ali da contratante, né? Da administradora, nem da refeição transportada. Eles dão vale refeição ali para os seus colaboradores, que aí eles vão usar em restaurantes conveniados, ok? Tá? E os documentos, né, de legitimação, isso aqui era utilizado antigamente, né? O ticket de papel. Agora é tudo magnético, tá? Cabe às empresas que são prestadoras de serviço de alimentação coletiva garantir que os restaurantes e outros estabelecimentos credenciados se situem nas imediações dos locais de trabalho para facilitar o acesso, né? Então, ao redor do local de trabalho, se a empresa quer essa modalidade, ela tem que certificar que vão ter restaurantes conveniados para fornecer aquela refeição, que aceitem, né, aquele ticket. Garantir que os documentos de legitimação para você ter essa aquisição de refeições ou gêneros alimentícios sejam diferenciados e aceitos pelos estabelecimentos que são credenciados, e cancelar, né, o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não estão cumprindo as exigências sanitárias e nutricionais, tá? A validade da inscrição no PAT, né, de acordo com a portaria interministerial número 5, de 30 de novembro de 99. A inserção no PAT, né, ela passou a ter validade por tempo indeterminado, só que, né, a empresa ela tem que prestar informações anualmente ao Ministério da Economia, tá? Por meio do RAS, né, que é a Relação Anual de Informações, e deve atualizar os dados constantes, né, do seu registro no PAT de forma anual e sempre que houver alterações de informações cadastrais, tá? As empresas, né, que são participantes do PAT, ou de forma como beneficiária, ou como fornecedora, prestadora de serviços de alimentação coletiva, elas devem possuir um nutricionista como responsável técnico para executar o programa. Isso está de acordo com a portaria número 3 de 2002 e a número 66 de 2006. Inclusive, né, o PAT foi até um avanço na nutrição. O nutricionista, o profissional habilitado em nutrição, é o responsável técnico pela execução do programa de alimentação do trabalhador. E aí ele tem esse compromisso, né, com a execução correta das atividades nutricionais do programa, visando, né, campanhas de educação e alimentação, de educação nutricional, tá? Promoção de alimentação ao trabalhador, isso está lá, tudo instituído no PAT, ok? E o nutricionista, ele pode ser o responsável técnico do PAT por apenas 2 empresas, não mais disso. Não pode apenas contratar um nutricionista para responder, não. Ele só pode ser responsável por até 2 empresas fornecedoras, prestadoras de serviço de alimentação. Tá? De acordo, né, com o CFN. Vocês leram isso na resolução 600. Certo? Então, né, de acordo com a portaria interministerial 66 de 2006 e a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego número 193 de 2006, o nutricionista passa a ser o responsável técnico do PAT.
Na resolução 600, que vocês leram, né, semana passada, fala das atribuições que o nutricionista deverá desempenhar, e está lá escrito também. E na resolução CFN, né, 576 de 2016, fala sobre os critérios para responsabilidade técnica no exercício das atividades do nutricionista. Tá? Então, quem quiser, como leitura complementar, fica a dica. Quais são, né, em relação aos parâmetros nutricionais, o que o PAT fala, de acordo com a Portaria Interministerial 66 de 2006? As refeições, né, elas podem ser divididas de duas categorias, como refeições principais, que vão incluir almoço, jantar e ceia. Em alguns locais, a ceia é uma continuação do jantar. E refeições menores, que é o de jejum e o lanche. Nas refeições principais, elas deverão conter de 600 a 800 calorias, admitindo-se um acréscimo de 20% do VAT, né, em relação a 2.000 calorias ao dia, então um acréscimo de 400 calorias, e deverão corresponder, as refeições principais, a 30 a 40% do VAT diário fornecido pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, pelas refeições. As refeições menores devem conter de 300 a 400 calorias, também admitindo-se um acréscimo de 20%, em torno, né, de 400 calorias também, em relação ao VAT diário. E as refeições menores, o de jejum e lanche, devem corresponder à faixa de 15 a 20% do VAT diário. Por isso que tem essa crítica ao PAT, né? Será que o PAT ele não deve ter uma reformulação? Porque se a gente tem hoje uma alta prevalência de pessoas com sobrepeso, excesso de peso, a quantidade nutricional ofertada no PAT, ela pode contribuir para esse aumento de peso. Então, até a crítica mesmo que o artigo faz, que eu coloco lá para vocês lerem. Será que não está precisando de uma reformulação ao PAT? Quem for trabalhar com o público operacional, vocês vão ver, né? Eles têm ainda muito enraizado na cultura deles que eles precisam de substância, né? Então, eles querem aquele prato operacional, aquele prato feito, né? Arroz, feijão, macarrão, farofa, né? Proteína. A proteína, então, é muito visada por eles, né? Então, a gente precisa fazer mesmo um trabalho, que é o que o PAT também preconiza, de orientação nutricional, para estar mudando, né, esse perfil que nós temos hoje na sociedade. E faz parte, né, do Programa de Alimentação do Trabalhador criar essa conscientização, tá? Os cardápios, eles devem oferecer pelo menos, né, nas refeições principais, almoço, jantar e ceia, uma porção de fruta e uma porção de legumes ou verduras. E nas refeições menores, de jejum e lanche, pelo menos uma porção de fruta, tá? Como eu falei, os estabelecimentos que são vinculados ao PAT, eles devem promover educação nutricional. E aí eles devem dispor em local visível, sugestões de cardápio saudável aos trabalhadores. Vocês vão ver, né, como fala lá na Portaria Interministerial 600 de 2006, que se eu tenho um trabalhador que ele tem uma patologia relacionada à alimentação, diabetes, uma hipertensão arterial, uma dislipidemia, e se ele trouxer um comprovante dessa patologia e que ele pode se beneficiar através de um programa de alimentação adequado, melhorando o estado nutricional dele, o estado de saúde, a empresa ela é obrigada a fornecer uma alimentação de acordo com o estado de saúde daquele colaborador, visando o que é a dietoterapia, tá? Eu me lembro que eu recebia vários pedidos, então a empresa tem essa obrigação, gente, é obrigatório, ok? Mas eu vou falar a verdade para vocês, não é o que acontece. Não é muito comum acontecer isso, tá? E aí, né, o programa de educação nutricional, que as empresas devem ofertar também, que são, né, cadastradas no PAT, é um programa que visa estimular o quê? As empresas a adotar um programa educativo de educação permanente em saúde, destinado ao quê? A fazer o ato de alimentar-se no contexto do trabalho, programa mesmo de saúde do trabalhador, como fonte de saúde, bem-estar, qualidade de vida e produtividade. E isso está lá na Resolução 600, né, como uma das atribuições do profissional nutricionista. Promover campanhas de educação alimentar e nutricional. Ok? E essas campanhas, né, as ações de educação alimentar e nutricional, elas podem ser colocadas, né, em displays informativos,
Aqui são recomendações que eu tirei lá do programa de educação alimentar e nutricional do PAT, mas a gente pode trabalhar hoje muito com audiovisual, né? Tem alguns locais que têm a televisão disponível na hora do almoço, então elas podem trabalhar ali com informações via telinha, né? Canais, as próprias empresas também hoje estão trabalhando muito com as mídias digitais, podem fazer um programa em parceria com a empresa contratante, né? É, E tudo mais. Folhetos, né? Hoje a gente usa muito Canva, hoje tem muito e-book, né? Pode ser criado um e-book. Aqui, né? Fita de vídeo, né? Na verdade, assim, na telinha, que podem ser exibidas durante as refeições. Podem apresentar o prato do dia, como deve ser uma composição ideal daquele prato, onde você vai incluir todos os alimentos necessários, tá? Mensagens informativas educativas, trabalhar com campanhas. Dia 31, quarta-feira agora, é o Dia Mundial da Saúde e Alimentação. Pode trabalhar com campanhas nesses dias comemorativos. 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde, né? Teve o Dia da Água, 22 de março, né? Então, assim, a gente pode trabalhar também com início do outono, inverno, quais são os alimentos que combinam mais com essas estações do ano, o que eu devo investir no verão, né? Aumentar o consumo, melhorar a hidratação. Então, festa junina vem aí, Páscoa, né, vem aí, o que eu posso trabalhar ali de forma educativa na Páscoa? É, Fiz muita campanha também, gente. Trabalhei também, acho que é em junho, Dia do Meio Ambiente, que eu trabalhei com aproveitamento integral dos alimentos, né? Fazer campanhas educativas, participar da CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, abordando, né? Muitas empresas seguem isso, abordam temas de alimentação e nutrição na CIPAT, né? E o que é muito importante? A gente tem que ter um cuidado com a linguagem, uma linguagem não tão técnica, mais simples, acessível, de acordo com cada público. Você tem que estudar o seu público, certo? Quais são os recursos, né? De que forma você vai utilizar? O ideal é recursos atrativos, que sejam objetivos também. E para terminar a aula, é, eu concluo para vocês. Antes, deixa eu mostrar o site. Espera aí um momentinho. Antes de eu fazer a conclusão. Só um minutinho. Tem que parar de projetar aqui, né? Ai, fiz besteira. Não, fiz certo. Aqui, gente, esse. Estou projetando tudo. É o site, né? O Ministério da Economia. Vocês podem digitar no Google, né? PAT, ou então entrar diretamente, né? www.gov.br e procura lá, Ministério da Economia, que vocês vão ver, né? O Programa de Alimentação do Trabalhador, tá? A última atualização que ele teve foi agora, em março, 22 de março de 2021, 4:10. Explica o que que ele é, né? Quais são, o que que é a empresa beneficiária, como eu já expliquei para vocês, fornecedora de alimentação coletiva, prestadora de serviço de alimentação coletiva, o nutricionista. Aqui, né, tem como se cadastrar no PAT, fazer consulta, inscrição da empresa, né, que tem o registro no PAT, é, dúvidas que surgem, notas técnicas aqui, falando também, vou tentar abrir aqui para vocês, estou conseguindo, tô, que fala, né, das notas técnicas, tem também aqui as orientações. Olha, orientação de educação alimentar, eu até coloquei lá no Classroom para vocês o PDF falando, acho que vale vocês lerem, darem uma lida, o que que o Programa de Alimentação do Trabalhador oferece, tá? Fala do próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, trabalhar muito, né, orientações de educação alimentar em cima do guia. E aqui você tem as legislações, né, que o PAT abrange, os decretos, as instruções normativas, as portarias interministeriais, né? Então, vocês podem pegar, lerem, caso queiram, né, como leitura complementar para entenderem, né, melhor, tá? Em concursos, caem muito essas políticas públicas, então, esses parâmetros nutricionais. Eu até deixei um quiz interativo lá no Classroom para vocês fazerem, tá? Que eu peguei várias questões de concurso para ajudar vocês ali a fixar o conhecimento. Tá ok? Então, né, para concluir a aula de hoje, eu deixo, né, como uma mensagem final, o que que a gente conclui?
Leiam, né, o artigo que eu vou deixar disponível para vocês. O PAT é uma política governamental, um programa governamental, de políticas públicas de complementação alimentar maravilhoso, só que ele não é funcionante, tá? E ele é essencial para as políticas de alimentação e nutrição, que são voltadas para a nossa população adulta brasileira. Ele pode sim, concordo, contribuir efetivamente na transformação do nosso atual panorama de saúde, com o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e da obesidade no país. Mas nós temos que começar a falar mais do PAT, né? As empresas também, os próprios trabalhadores, saberem do que eles são, do que é possível para eles, porque a gente consegue melhorar muito a alimentação. Por isso que eu convido vocês a lerem o artigo, para vocês refletirem, tá bom? Porque assim, ele tem tudo para dar certo, mas eu preciso daquela interação das três esferas: governo, empresa e trabalhador, tá? E aqui eu deixo as referências. Espero vocês às 16 horas no nosso encontro presencial. Até lá!